Olá, boa tarde, 1h06, é uma segunda-feira, dia 21 de junho, o inverno está começando, o frio está chegando, tempo instável em Porto Alegre, muita umidade e técnico novo no Internacional, esta é a grande novidade do dia. E o Sala de Redação é de Gimo Antibag, para uma rotina mais segura, Zafari e Bourbon. Ruder, segurança, 49 anos, compartilhando sua história com os gaúchos. Ainda ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização. Agora IESA Fiat, Fiat IESA em Porto Alegre e Canoas. Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro. Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. E planos de saúde Sulmed, carinho pela vida. Quero lembrar que a Objetiva Administradora de Condomínios é especialista naquilo que faz, tem 24 anos de experiência e tem todas as soluções que o seu condomínio necessita. Faça um contato com a Objetiva Administradora em Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Acesse objetivacondomínio.com.br e solicite sua proposta. Senhores síndicos, aí está a solução para muitos problemas que eventualmente o amigo esteja enfrentando. Bom, Diego Aguirre em Porto Alegre, Eduardo Guerra Filho. Esse o Davi não quer derrubar ainda, tá? Fica tranquilo. Pedro, o Aguirre chega numa hora boa, né? Por que ele chega numa hora boa? Porque o Internacional não é mais candidato ao Brasileiro, o Internacional tem raríssima chance de ir muito longe na Libertadores. É muito cedo, Guerrinha, não dá para dizer isso, é muito cedo, 4 rodadas. Eu sei disso, eu sei. Mas é que eu não vejo aqui na ponta do nariz, Pedro, eu vejo muito longe, entendeu? Sim. Tu conhece alguém que quer jogar no Inter para campeão? Não conheço. Bom, se tu conseguir, meu telefone é o mesmo. Tá? Deixa bom, pra mim. Então, telefone, se for alguma moça, assim, tudo pode bem. ser o que for, pode ser de preferência alguém com dinheiro, né, Pedro? Com dinheiro. É o mesmo telefone, né, Guerrinha? É o mesmo. Se eu não tiver, a preta atende. Tá bom. Entendeu? E tá autorizado. Bom, o Internacional o ano terminou para o Internacional. O Internacional vai jogar o Campeonato Brasileiro para tentar chegar numa vaga de Libertadores. Nada mais do que isso. Nada mais. O Inter enfrentou até agora adversários que não brigam por nada e desperdiçou pontos e mais pontos. E o pior de tudo, que o Inter a cada partida, o espanhol esse fez um estrago, olha, que eu vou te dizer, enorme, hein? Foi grande. Enorme. O estrago dele foi uma coisa fantástica. Em 100 dias ele terminou com o time do Internacional. E não, agora vai precisar de tempo para recondicionar fisicamente, né? Vai precisar começar a ganhar jogos para adquirir confiança, uma série de coisas. Então o Aguirre chega numa hora boa, nós estamos em junho, ele tem 6 meses para tomar pé da coisa e no ano que vem tentar alguma coisa de título para o Internacional, coisa que esse ano não vai conseguir nenhum. Claro que tem aí no meio do caminho o Grenal, né, que é sempre importante ganhar, porque acaba no final das contas dando uma moral enorme. Mas o ano do Internacional terminou. O Internacional ontem, inclusive, merecia ter perdido o jogo. Eu pensei que não passavam mais filme de terror à tarde, mas ainda passam, né? Estão passando. Tá louco. O Internacional não tem nada, Pedro. O Internacional não tem defesa, o Internacional não tem criação, o Internacional não faz gol com a bola andando. Não tem nada. Eu tô tomando um banho de pessimismo, é um troço impressionante. Davi, tu concorda com esse Guerrinha? Mas tu tem visto o Inter jogar, não? Olha, o Inter, eu assisti ao jogo do Inter e foi assustador mesmo. Foi assustador. O Inter é um amontoado, os jogadores não sabem o que fazer em campo, não tem nenhuma proposta de jogo, nenhuma ideia de jogo. O Ceará dominou facilmente o Inter, facilmente, era incrível, inclusive em bolas, por exemplo, de rebote, tá? O Ceará vencia aqueles rebotes, bola dividida, o Ceará vencia as bolas divididas, ele conseguia vitórias, os jogadores do Ceará conseguiam vitórias pessoais em cima dos jogadores do Inter. É um time despedaçado, o Inter. Nem time está completamente despedaçado. O empate ontem foi muito bom para o Inter. Foi muito bom. Parece que todo mundo concorda, né? Deixa eu passando assim as primeiras opiniões, lembrando aos nossos ouvintes que estamos em GZH, tá?
todo mundo, você pode ver o pessoal todo, como é que participa o povo do Sala de Redação, o Alex Bagé exibido, mostrando os dedos ali, aquela coisa, o Diogo também mais ou menos fazendo isso. Escuta, Leonardo Oliveira, quando o Guerrinha diz que o Espanhol terminou com tudo que havia dentro do Beira-Rio, tu chegas a concordar, não? Não, eu acho que não quero fazer fofoca, né? Não é isso, mas eu acho que eu discordo do Guerra e acho que não acabou com tudo. O Inter perdeu. O Inter apostou numa ideia de ruptura e ele viu que uma ruptura muito brusca, uma ruptura muito grande, ela não era possível de fazer, até porque não tem como trocar os jogadores para entregar jogadores adequados ao técnico. Isso custa dinheiro, o Inter não tem dinheiro, não tem como mandar todo mundo embora e contratar um caminhão de jogadores. Então o que faz o Inter? O Inter adota uma postura de uma ruptura lenta e gradual. O Aguirre é um técnico que tem uma característica de jogo parecida com a do Eduardo Cudê, e no ano passado a gente viu que os jogadores, com essa ideia do Cudê, que é de intensidade, que é de uma dinâmica de jogo, de uma marcação mais agressiva, eles se adaptaram. O Inter tentou fazer uma mudança muito profunda. Mas se adaptaram melhor com o Abel, né? Também, com o Abel, mas o Cudê fez um bom primeiro turno e o Abel fez um bom segundo turno, eles se adaptaram com essas duas ideias. O Abel com uma postura um pouco mais defensiva, ocupando, marcando muito e saindo para pegar o espaço. Eu estava ouvindo ontem o Zona Mista, eu fiquei apavorado contigo, tu disseste que os jogadores do Inter não foram vice-campeões, eles perderam o campeonato. Exatamente. Eles foram vice-campeões porque perderam o campeonato. Foi a minha avó que foi vice-campeã, então. Não, eles foram, tu disse tudo numa frase. Eles foram vice-campeões. Parabéns aos vice-campeões. Eles foram vice-campeões porque perderam o campeonato. Eles eram para ter sido campeões. Se eles não tivessem perdido o campeonato, perderam o campeonato do Flamengo. É que tem uma narrativa que se constrói de que o Inter ganhou um vice-campeonato. Eu acho o contrário, e respeito quem tem uma opinião contrária à minha, eu acho que o debate é para isso. Eu acho que o Inter perdeu um campeonato, porque o Inter nos últimos 15 pontos, ele fez 5, tá? Ele fez um contra o Atlético Paranaense no jogo que a gente cita até hoje, que o Guilherme entrou para marcar o Abner. Sim, mas ele construiu uma gordura de 9 vitórias consecutivas. Pois mas vai perder. Mas não é que ele vai perder, é que nos últimos, na hora decisiva do campeonato, ele de 15 pontos ele fez 5. Empate na com o Copa Atlético, do Brasil, na hora definitiva, ele de 6 pontos contra o Atlético do Paraná, ele perdeu 6. Mas tu te lembra quem era o time do Atlético Paranaense naquela época? Tu conhece Renan Lodge, Bruno Guimarães? Não, sim, lembro. Turminha, hein? Lembro que tinha 70 mil pessoas no Beira-Rio, 50 dentro e 20 fora. Quando eu cheguei ao Beira-Rio, impossível perder esse título. E deixaram com essa mobilização toda. Deixaram tu entrar? Eu tava trabalhando. Não, mas daí... Não vão deixar. Se eu sou presidente da SEC, eu não deixo. Mas só para terminar, o Inter dos últimos 15 pontos, ele fez 5 e ali ele perdeu o título. Então não é que o Inter ganhou um vice. O Inter perdeu um título. Para mim esse é o resultado final da temporada. Isso é uma forma extraordinária de desvalorizar a grande campanha que o Abel fez no Internacional. Eu acho também que ele não está muito errado. O Inter se empata o Grenal do turno, que Grenal só um sabe ganhar, né? O Inter era campeão. Grenal do turno. Só empatar, não precisa ganhar. Verdade, entendeu? Eu também acho que o Internacional perdeu o campeonato. Mas já passou, eu também acho. Mas o que eu gostei da entrevista do Aguirre é que ele vem com ele foi muito claro, né? Ele disse, olha, determinação desde o primeiro treino, entrega, disposição, né? E tem pontos importantes. Ele disse que o grupo, pelo que ele percebeu, ele viu os últimos 5 jogos, o grupo vai se adequar às ideias de jogo dele. E outro ponto que ele diz ele bate muito nessa tecla, e foi o que o Davi disse e foi o que eu disse ontem também no comentário do jogo. O Inter perdeu a identidade, o Inter está numa área cinza entre o que ele tentou fazer com o Ramires e o que ele vai tentar fazer a partir de agora. Então o Inter se perdeu nesse limbo. O Inter é um time sem identidade. O Davi usou um termo que eu não quis usar ontem, Davi, mas é exatamente isso, um amontoado, tu disseste, né? Por aí. Sim. Tá, agora, eu vejo pelo GZH o Bagé rindo, mas tá rindo do quê, rapaz? O que tu tem pra mim? É cãibra facial. Qual é o teu negócio, rapaz? Eu tenho um problema de saúde, é cãibra facial. Que o Grêmio também não tá muito melhor não, hein, Bagé? Vou te dizer. Mas eu tô explicando, eu não tô rindo. Só que o Grêmio não jogou no fim de semana, essa é a vantagem, né? Eu tenho cãibra facial, por vezes parece. Facial. Em alguns assuntos aflora um pouco mais esse problema.
principalmente quando é assunto Inter. Mas, sem dúvida nenhuma, sabe que a gente começa, e fora de brincadeira, o que parece brincadeira é muito sério. O ano da dupla Grenal começa com um zoando o outro. Por exemplo, eu vou lá, dou uma zoada porque eu não perco o Grenal, mas daqui a pouco alguém me lembra que eu sou lanterna de um campeonato que tem vários e vários times fracos e que estão todos à frente do Grêmio. E que esse final de semana eu só não me incomodei, eu não fiquei um pouco mais bravo com a vida, justamente porque não teve jogo do Grêmio. E o Grêmio tem pela frente agora, depois de tudo isso que a gente está falando, que o campeonato, a dupla não enfrentou ainda um time que possa ser candidato ou pelo menos favorito a título, o Grêmio pega um Santos, que quem sabe seja um time de maior camisa, de maior qualidade de todos esses que o Grêmio ganhou de São acabou Paulo enfrentando. ontem 2-0, hein? Então tem algumas coisas, Pedro, que um não pode rir do outro, né? Minha avó dizia isso. Vou puxar a orelha do mais velho e vou puxar do mais novo também, que é para um não ficar rindo do outro. Agora, sabe que esse assunto que vocês começaram falando pelo Inter, até pela chegada do Aguirre, me preocupou ontem, aí como amante de futebol, né, Davi? Porque eu assisto o jogo do Internacional por questão do ofício, eu sou obrigado ali, eu não fico secando. Eu tenho que assistir pra chegar no sala e ter fica frio, né? Fica frio. Mas fora de brincadeira, como amante de futebol me preocupou, parece que os jogadores do Internacional perdiam todas as divididas. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação. Sabe, não é aquela questão só da força do correr, é da força da dividida, da autoridade de chegar, poder tirar a bola. O perder, o empatar, ganhar é do jogo, não estou contando nenhuma novidade, né? Já disse o poeta. Mas me pareceu isso, uma falta certa, um pouco de falta de força, Pedro, nas disputas. Não que eu tenha achado ruim. O time está desnorteado. Deixa eu pegar esse gancho aí, Bagé, porque na nossa transmissão da RBS TV, boa tarde para todo mundo, desde o começo do jogo deu para perceber isso. O Inter é fraco fisicamente. Além de tudo isso que a gente já falou aqui, do legado do Miguel Ángel Ramírez, por culpa dele ou porque não teve tempo, enfim, mas fotografia da realidade do legado, um time que não sabe atacar, porque só faz gol de pênalti ou bola parada ou escanteio, né? E é contra-atacado a todo instante por qualquer adversário, quer dizer, não ataca nem defende, então não tem nada. E ainda sem o Tyson não tem nem o mínimo de criação. Mas essa questão física ficou muito evidente. Teve um lance em que o Mendonça, o colombiano, mas esse passa é outro sem legado. driblar. Esse é outro legado da comissão técnica que saiu. Isso é fundamental, Pedro. Desde o começo da transmissão da RBS TV já dava para perceber. O Fernando Becker, o repórter lá do campo, começou o jogo, ele me mandou um recado pelo WhatsApp. O Ceará está muito mais forte fisicamente, dá para ver que eles estão correndo mais. E eu achei, vai ser só o primeiro tempo, mas não foi assim o tempo inteiro. Mas o Fernando Becker fica trabalhando ou fica mandando recadinho para ti? Ele fica trabalhando e conversando, porque como ele é técnico com licença da CBF, a gente fica trocando figurinhas pra gente ver o mesmo jogo, tentando pensar no conteúdo, né, Pedro? Que a gente vai entregar pro ouvinte, né, entendeu? A gente fica ali conversando. Mas é que o Inter também, o jogo estava muito desorganizado em campo, né? Aí concedeu espaço, bem como tu disseste, o Inter não atacou e não defendeu. Mas o Inter estava mal distribuído em campo, porque ele avançava em linha, ele ocupava o campo do Ceará e cada recuperada de bola do Ceará parava quase dentro da área do Daniel. Mas eu o acho que Inter isso estava, na verdade, mal escalado. Mal isso escalado. Eu acho que é uma herança do Gamires. O Inter ataca a Guerrinha. Ele ataca a Guerrinha. O Inter ataca com muitos jogadores, mas ele não faz isso pensando que daqui a pouco ele vai errar um passe e tem que defender. Então, primeiro de tudo, o Inter estava mal escalado. É inadmissível o Lindoso jogar ou o Johnny e o Rodrigo Dourado ficarem olhando. Inadmissível. Concordo. Eu tenho batido aqui muitas e muitas vezes que não podem jogar junto Galhardo e Yuri Alberto. Não podem. Porque eles querem botar na cabeça de todo mundo que o Galhardo é centroavante. O Galhardo não é. Eles podem jogar junto se o Galhardo for meia. Não, mas aí os dois têm que jogar adiantado. Não vai, não caminha desse jeito. O Galhardo nunca foi centroavante na vida dele, ele pode ter quebrado o galho ali. O Galhardo sempre trabalhou atrás do centroavante. Então, o time ontem, além de tudo, estava mal escalado. As mudanças foram umas mudanças sem pé nem cabeça. Foram aquelas mudanças desesperadas, sabe? Que tu muda para ver o que vai acontecer, contando com a sorte. E quando a sorte não aparece, o resultado não chega. Agora, o maior culpado de tudo isso que o torcedor do Internacional está sofrendo é a direção do Internacional. Porque o Ramírez não mandou carta para cá para pedir emprego. Não, nada disso. Reforços. Vem cá, será que o Inter não sabia que precisava contratar zagueiros muito cedo? Foi descobrir isso agora?
Não, mas olha, na visão do treinador, o Zé Gabriel é o melhor zagueiro do Internacional. Bom, o cara que pensa isso, ele tem que estar preso, cara. Em cana, algemado, incomunicável, sem advogado para tirar ele de lá. Mas parece que caíram nesse conto, né? Agora não, tem que buscar zagueiro. Agora? Mas quem é que faz análise lá de grupo, que diz, nós precisamos ter 2 experientes, nós precisamos ter 2 nem tão experientes, e precisamos ter meninos ali para ir ganhando rodagem. Isso é beabá do futebol, mas mudou tudo, hoje está no livro. Hoje está tudo no livro. E aí vamos pelo livro. Não, filho, vamos pelo que a gente vê, pelo que a gente conhece. Vai dar certo. Vocês viram Bragantino e Flamengo sábado? Eu assisti um dos melhores jogos, né, dos últimos tempos. O Bragantino deu a bola espetaculares. O Bragantino deu a bola pro Flamengo. Fechadinho, especulando. 2 contra-ataques. Uma facada no peito e a outra no coração. Liquidado. Não, mas nós temos que ter a bola, porque na bola nós tendo aqui perto do goleiro, onde o São Paulo tinha uma bola perto do goleiro, gol do Santos. Guerrinha, esse técnico do Bragantino, diferente. Esse técnico do Bragantino é muito bom. É muito bom. A gente vê que o Bragantino tem um jeito de jogar. A gente vê que os movimentos que acontecem no Bragantino não são em vão. As coisas estão acontecendo ali de caso pensado. Esse é um técnico que a dupla Grenal deveria experimentar. Barbieri. E demitiu o técnico, né, Léo? O Bragantino demitiu o Felipe Conceição e aí depois contratou o Barbieri. Quer dizer, não é um trabalho em continuidade, assim, né? Teve uma ruptura. Teve o Zago antes, mas o Bragantino contrata o Barbieri no começo do Brasileirão do ano passado, né? O Felipe Conceição, o Zago não renova, ele sobe o time para a Série A, não renova, vai pro Japão. E ontem foi o auxiliar dele, né? Maldonado, foi volante. O Maldonado, o ex-genro do Luxemburgo, chileno. Mas o Bragantino, Davi, ele usa a ideia, o conceito do jogo de posição que tentou se implantar aqui, com mais tempo de trabalho, com menos pressão. Aquela saída de 3 não teve. Aquela saída de 3 eu não vi. Contra o Flamengo, ele vou te dar algumas diferenças. Contra Marca o Flamengo, muito bem. Contra o Flamengo, não sabia que o Pedro deixa reclamar. Estratégico. Contra o Flamengo ele mudou porque tá jogando no Maracanã, não vai se meter de pato a ganso contra o Flamengo. Sim, embora o time dele seja muito bom. O Inter não mudou nunca com o Ramírez. Não, tudo Jogou bem. sempre do mesmo jeito. Mas por vezes ele não deu nenhum contra-ataque pro Flamengo. Ele não deu nenhum contra-ataque pro Flamengo. No ano passado o Cudê fez isso com o Atlético Mineiro, Pedro. Ele ganhou o jogo e... Não é. É só pra... Vamos, vai lá. Ele ficou bravo. Vai, Léo. Ficou bravo. Bravo ou não, eu vou te dizer o seguinte. Olha aqui, ó. Não teve saída de 3, não teve nenhum contra-ataque pro Flamengo. Tá? Teve isto sim contra-ataques feitos pelo Bragantino. Teve gols, teve 2 gols. O Flamengo arrumou um centroavante, o Rodrigo Muniz, aqui, ele fez um gol no primeiro tempo e o segundo ele fez um gol de centroavante. Foi uma loucura. E o gol marcado pelo Aderlan. Olha só o nome do cara. Lateral direito do Bragantino. Foi uma coisa assim de cinema. Tu viu o lance na sequência, Pedro? Mas aquele gol não foi. Aquele gol não foi meio sem querer. Não, ele disse que foi. Né? Ele confessou que foi sem querer. A bola veio abaixo do corpo dele. Só que na sequência tem uma cobrança de escanteio e ele vai de letra e a bola dá na trave, cara. Ou seja, ele faria 2 golaços, talvez os 2 sem querer. Mas voltando à vaca fria do Inter aqui, vocês acham que a questão física é só correr errado, como o Léo referiu, que é uma explicação, eu acho que tem um pouco disso sim, ou o Inter perdeu força física? Porque ontem eu achei... Não, mas já se viu o Inter antes de sair o Ramírez correndo menos no segundo tempo. Pedro, mas foi o assim lá contra o Tátira. Aliás, vocês podem me tirar uma dúvida. Se tu não tiver a parte física, tu não faz nada. Vocês podem me tirar uma dúvida, porque eu tava de folga fim de semana e eu vi as contratações e tudo. O Paixão não será o responsável pela preparação física, é isso? Não, o coordenador da preparação física. É uma espécie de vai ficar fiscalizando ali o Pinal. Sim, mas o Internacional contratou um campeão do mundo, um cara renomado, para ser fiscal, é isso? Mas eu acho que ele vai ser um pouco coordenador técnico. Não, mas tá errado, Diogo, assim. Tá errado. Não, tudo bem. Tá errado, tu contratar o Mourinho para ele ficar dando dica pro Osmar Loss. Eu acho que ele tentou dar uma reforçada no vestiário ali, um cara campeão mundial, aí contrata um segurança, contrata um segurança, não um melhor preparador físico.
Na verdade, Guerra, eu vou usar uma expressão aqui, mas o Paixão ele vai entender porque o Paixão ele não é mais gaúcho, ele não é mais carioca, ele é gaúcho, a gente naturalizou o Paixão. Porque no Rio a expressão malandro ela tem um tom pejorativo, tá? Mas o Inter contratou o Paixão para colocar um malandro no vestiário, para colocar alguém que faça essa ponte entre o jogador e a direção, o jogador e a comissão técnica, é o cara que tem título, é o cara que vai falar e os jogadores vão parar para ouvir, ele é respeitado, ele tem a linguagem do jogador. E ele vai ser também esse coordenador físico, né, até para dar uma diretriz para o trabalho do Fernando Pinhatares, mas também vai ter, como disse o Diogo, uma função de coordenador técnico que o Inter tentou. O Inter chegou a conversar com o Pedrinho e com o Paulo André nesse intervalo, o Paulo André é zagueiro, né, acabou não evoluindo, e o Paixão vai fazer informalmente essa tarefa do coordenador técnico, que é a ponte entre técnico e jogador, entre jogador e direção. Ele vai ter uma função primordial no vestiário. E o João Goulart, Léo? Porque o João Goulart tá na comissão também, né? O João Goulart é o coordenador do coordenador da preparação física. Entendeu? O Internacional tem isso, agora o Internacional tem vários. Então vai criar agora o coordenador do coordenador, vai fazendo isso. É um time que está com dificuldades financeiras, entendeu? Guerrinha, então não tem problema nenhum, vai botando o cara lá de balaio. Quando saiu o organograma da direção do Internacional, desde o presidente até lá no futebol, eu ainda brinquei contigo, Leonardo. O Inter vai ter que construir um prédio para botar todos. Porque não vai caber. É tanta gente que vai ter que fazer um puxadinho. Mas é que... Eu na condição de velhinha de Taubaté, Léo, desculpa te interromper aí, Léo, rapidinho. Eu na condição de velhinha... do programa. Na condição de velhinha de Taubaté, eu acho que é legal ter uma figura como o Paixão no vestiário do Inter. Um cara vencedor, campeão, independentemente, sei lá, o cara isso não é. Mas para isso, uma coisa, me esclarece outra coisa aí, Diogo. Se ele fosse o preparador físico, ele ficava fora do vestiário. Não, talvez ele não tivesse tanto então tempo. Então tu aproveita. A primeira coisa, o que é o Paixão? O que o Paixão é bom? O que ele é avião? Que ninguém preparação física. Primeira coisa, tu dá pra ele isso. Claro. Tu dá pra ele isso. Bom, agora vamos agregar com ele o resto, que ele tem condições de fazer. Perfeito. Não. Se ele vai ser coordenador da preparação física, ele está acima do preparador. Ele é chefe do cara. Não. Sabe que não. O preparador vai fazer a dele. Se o treinador e não vai responder. Se o treinador chegou e disse, eu só vou com o meu preparador físico, como é que ele é chefe do cara? O que o Paixão estava fazendo? Qual foi o último clube que ele pegou? Acho que era o Curitiba. Bahia com o Roger. Isso aí. Bahia com o Roger. Mas o Paixão, ele vai dar a diretriz, Maurício, ele vai dar a diretriz do trabalho. Por quê? Porque está vindo um preparador que já não é mais tão estrangeiro, porque o Pinatari está na 4ª experiência dele no Brasil. Ele já sabe como a banda toca aqui. Aquela de 2015 ele veio com uma outra metodologia, uma outra mentalidade e um calendário maluco. Né? O Inter completou ontem 39 jogos. Nós estamos em 3 meses de temporada. A temporada começou em março. Então o Paixão vai elaborar o plano de trabalho e vai alinhar com... Tem mais o Carraveta, que é o coordenador de performance do Inter, eles vão alinhar o trabalho porque vai ser fundamental. Ontem eu estava vendo um jogo do São Paulo, que o Guerrinha citou, o Luciano saiu com um estiramento, o Marinho saiu com um problema na virilha, porque vai todo mundo perder muito jogador, então tu tem que ter um trabalho bem direcionado. E além da questão de... Eu tenho impressão, Maurício, tu primeiro fecha o microfone do teu computador aí, por gentileza. E segundo, eu quero dizer que o programa finalmente ficará bom, porque logo depois dos comerciais, Maurício Saraiva estará presente conosco, né? Estávamos ansiosos. Mas tá fechado aqui, viu, Pedrinho? Gimo Antibac, uma rotina mais segura. Ele desinfeta, sanitiza e neutraliza maus odores. É da Gimo. Qualidade comprovada. O novo Zafari Lindóia e o novo Zafari Teresópolis já estão de braços abertos esperando por você. Zafari, sempre o Zafari, demais. A Ruder está completando 49 anos à frente da segurança dos gaúchos e com inovação e excelência espera fazer muito mais. Se você está procurando um ar-condicionado, conheça o Split Inverter da Springer Midea. Você encontra na Frigelar, né? Sabe? Quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea e a frigelar.com.br. E o Grupo IES, está apresentando nova Fiat Toro 2022, novo motor flex de 185 cavalos.
Venha conhecer na IESA Fiat em Porto Alegre e Canoas. Nós vamos ao intervalo comercial e logo depois dele o programa ganhará o brilho de Maurício Saraiva. Tu viu que cinismo, Davi? Tu viu? Tá? Então voltamos depois. 1h35, o Sala de Redação está de volta. A primeira parte falamos bastante do Inter, Alex Bagé. Tu estava rindo aí do Internacional, que está complicado, treinador novo, estava te divertindo. Te diverte agora com 0 pontos do Grêmio, o último colocado na tabela do campeonato. E o que vai acontecer? O que tem que acontecer? Pedro, eu estou muito preocupado, a gente brinca e tal, mas eu estou muito preocupado com o poder de reação que não está acontecendo do Grêmio. Porque tudo que foi dito na chegada do Thiago Nunes e que se projetava, e que nos primeiros jogos, e aí a gente volta à questão do campeonato estadual, que por vezes ele ainda nos engana, porque a gente só tem aquilo para analisar, e daqui a pouco, quando chega um campeonato que tem um adversário um pouco mais complicado, que diminui teus espaços, que tem um pouco mais de qualidade, acabam algumas situações sendo mostradas ao contrário. E com o Grêmio e com o Thiago Nunes aconteceu isso. Então tomara que o Thiago Nunes tenha esse poder de reação. Porque a gente está procurando informação, eu particularmente nesses dias tenho me empenhado muito em tentar buscar alguma coisa, e se chegou a uma conclusão que o Grêmio precisa novamente fazer aquilo. Eu até fiz na minha coluna outro dia em GZH, Pedro, esse pedido, que eu acredito que o presidente Romildo vá cumprir a sua promessa dentro do Grêmio. O que eram as promessas do presidente na chegada do Thiago Nunes? Foco nas competições nacionais. Isso não está acontecendo porque o Grêmio até agora fez 3 partidas e não conseguiu nenhum ponto. Escalar os melhores. E aí, para escalar os melhores, para mim, sinceramente, não interessa a identidade, a data de nascimento. Se o menino é melhor, ponha-se o menino. Se o mais cascudo é o melhor, ponha-se o cascudo. Agora não dá em determinado momento... Tem uma coisa pior. Tem uma coisa pior, Bagé. A média de idade do time do Grêmio leva o Grêmio a uma lentidão. Tá? É aí que eu ia chegar. Parece um carroção, assim, carregado de melancia pesado, né? Com a boiada toda transportando, mas com uma dificuldade incrível de subir qualquer lombinha. O meu encaminhamento era justamente esse, Pedro. Porque por mais que se joga o cascudo mais que jogue ele, se joga o menor que joga o menor, como a gente diz na linguagem do futebol, só que com um detalhe, não dá para deixar o menino no banco ele sendo melhor do que o cascudo que está jogando. E tem algumas coisas. Hoje, por exemplo, tu trouxeste na tua coluna na 0 Hora o nome do Facundo Torres, que eu confesso que conhecia de nome, mas não lembrava muito. Aí eu fui procurar, hoje tem essa facilidade de internet, fui lá no YouTube procurar lances. E realmente, ele é um canhoto de muita qualidade, passador. Ele tem 21 anos. Só que o Grêmio tem um canhoto de muita qualidade, que também joga naquela função, e que também tem 20 anos, que é o Pedro Lucas. Então, peraí, se o Facundo Torres é tão superior assim, tragam ele. Agora, se ele é igual o que nós temos no Grêmio, aposte e que o Thiago possa escolher os melhores. Esse menino não está pronto independentemente da idade. Tá na o Facundo está na seleção uruguaia. Tem entrado nos jogos, inclusive. Mas quando é que vai aprontar o Pedro Lucas se ele não jogar nunca? Fica mais difícil, porque toda vez que ele joga, ele joga bem. Isso é verdade, mas ele ainda é franzino corporalmente, o que não é o caso do Bob. Ele já ganhou massa muscular. E não é o caso do Fernando Henrique. São jogadores fisicamente prontos, apesar de jovens. Maurício, o que tu acha disso, Maurício? Não, é que o ponto, me parece, Pedro, é que recentemente o Thiago Nunes pareceu ter, tomara que seja apenas um episódio, ele pareceu ter perdido o foco quando começou a ver nas perguntas feitas nas coletivas um inimigo. Quando o inimigo é a produção ruim que leva às perguntas impopulares, que leva às perguntas que constrangem o treinador, porque elas são inquisitivas, elas são mais agressivas. Não é porque o repórter é bobo feio, é porque se o goleiro está falhando, você vai perguntar sobre a falha do goleiro. Se o time está produzindo pouco e o Grêmio tem 9 pontos disputados e 0 conquistados, a pergunta não pode ser querida. Não há como, ela vai ser uma pergunta de alguma maneira constrangedora. Exato, não dá para ser, né, Pedro? Então, o Thiago Nunes, muito rapidamente, e ele é bom treinador o suficiente para isso, ele vai ter que entender, nesse período que ele ficou sem jogar no fim de semana, que o problema não é a pergunta feita a ele, e sim a falta de solução dos problemas que a pergunta encaminha. O goleiro não está bem, não pode ser, porque ele já... Ele tem que estar preparado. Exatamente, e a outra ponta, Alex. Se a produção do meio-campo for ruim, não adianta você ter Douglas Costa, porque a bola não chegará no Douglas Costa. E se o Douglas Costa tiver que sair do seu corredor direito, onde ele é preferencial e joga o seu melhor futebol, se ele tiver que perseguir a bola para conseguir tocar nela, o Grêmio perde o melhor que o Douglas Costa pode oferecer. Então, enquanto não resolver a questão do meio-campo, e certamente não resolverá
com Thiago Santos e Lucas Silva juntos, por exemplo, o Grêmio não vai avançar para um outro patamar e precisa avançar para quinta-feira, porque se chegar a um quarto jogo fazendo só um ponto ou nenhum, o Grêmio começa a se preocupar de verdade com evitar rebaixamento. Agora a questão a pergunta que se impõe é o seguinte: que tipo de jogo, que tipo de time que é o Thiago Nunes? Porque não deu para a gente entender até agora. Eu não consegui divisar isso, saber qual é essa resposta. É um time mais posicionado, que se preocupa mais com o preenchimento de espaços? Não, Davi, ele é obrigado a fazer o 4-3-3, porque o Grêmio tem 3 atacantes que não podem sair do time. Ele é obrigado a fazer um ponto, pelo menos. Sim, mas não é o 4-3-3, eu quero saber que tipo de jogo que ele quer. A ideia dele, Davi, é de ter um meio-campo consistente, que ele não conseguiu ainda, tá? Que marque muito, por isso ele usa o tripé, e sair de trás usando a velocidade principalmente dos extremas. Pode ver que ele tem optado, por exemplo, pelo Cortez. O Cortez é um cara que segura mais. O Rafinha, mesmo sendo um lateral mais ofensivo, o Rafinha tem segurado mais. Quem faz a transição mais rápida são os extremas. O Ferreira de um lado, e aí ele testou ali, Léo Pereira, o Luiz Fernando, mas a posição do Douglas Costa. A ideia dele é essa. Eu acho que a ideia do tripé, e ele já mudou, ele foi já para um meio clássico, tentando o Jonathan Robert. A ideia do tripé, para mim, ela vai se consolidar se ele der sequência pro Vitor Bobson. Porque ele tem capacidade de jogar de área a área, ele é um cara dinâmico, ele tem pegada de marcação e ele tem boa chegada na frente. O Fernando Henrique também, Pedro. Só que o Grêmio tem uma ideia de que o Fernando Henrique é alternativa ao Thiago Santos. E não é. O Fernando Henrique, ele é o que ele quiser no meio campo. Ele tem qualidade, ele só não é pela assim. Pela qualidade, os dois podem jogar de titular. O Bobson e o Fernando Henrique. Sim. Não está proibido. Ele pode ser alternativo ao Thiago Santos. Sim, porque tu pode ter o meio campo do Thiago, do Fernando Henrique e do Bobson. Eu acho que fica melhor do que... Se precisar tirar o Thiago Santos, também não está proibido. É a mesma coisa que na lateral direita, os senhores. O Rafinha com o Wanderson. Eu sei que o Rafinha é multicampeão, ele toca banjo, ele faz verso bonito para debochar do Inter. Isso não me interessa. Eu não trouxe ele para cá, eu não quero ele aqui no Grêmio para ele ser vocalista de banda de samba. Eu quero o Rafinha jogando bola. Se o Wanderson entra e melhora o Grêmio e deixa o Grêmio mais agudo, vamos botar o Wanderson para jogar. O Wanderson vai acabar tomando essa posição. Acho que é inevitável. Para irritar o Pedro, Davi, só para irritar mais o Pedro, concordar com o Bagé, eu concordo com o Bagé. O Thiago Santos hoje ele é mais titular no Grêmio do que o Jeromel. Não pode tirar o Thiago Santos? Pode. Se tu botar o Fernando Henrique ali, não é absurdo. Se tu vai jogar contra o Brasiliense, tá errado, Pedro, né? Tu não precisa de 2 volantes posicionados. Aí claro não que não. Claro que não. Não precisa, então... Não, mas o Thiago Santos é uma solução que o Grêmio encontrou. Um jogador médio, tá, que faz uma tarefa, ou seja, ele executa uma função para a qual não existia dentro do grupo de jogadores. Perfeito. Terminou, né? Isso aí. Ele tem o Thiago Santos um problema no passe, que não é que ele erre o passe, tá? Não é o passe errado, mas observa o jeito que ele passa. Ele passa a bola alta. Davi. Ele tem um problema. Ou ele passa a bola alta, ou ele passa a bola um pouco atrás, digamos assim, 20 centímetros atrás ou 20 centímetros na frente do que deveria passar pro companheiro. O passe está longe de ser o forte dele, né? O ponto, Davi, é que alguém precisa encostar nele para que o passe dele possa ter 5 ou 6 metros, e aí a grande função que ele faz, que é o do desarme, a gente vai poder elogiar mais. Quando ele passa a ser um jogador que precisa arriscar um passe mais verticalizado, vai expor a sua fragilidade, e aí ele vai ficar menos titular, não tem nem dúvida. Exato. Contra o esporte... Porque se a gente pegar, Léo, o próprio... por isso que eu citei no começo ali que nós, cronistas, torcedores, amantes de futebol, dirigentes, jogadores, enfim, todo mundo gosta de futebol, se engana com os estaduais. Só que não tem como tu deixar de te enganar, porque se tá jogando bem e tá ganhando, nós não podemos chegar aqui e dizer que tá jogando mal e que tá perdendo. Agora, o campeonato estadual, ele te dá um confronto com uma qualidade inferior a qualquer time da Série A do Campeonato Brasileiro. Por que eu estou citando isso? Específico no caso do Thiago Santos. Concordo com o Pedro, ele entrou bem, ele é marcador, tá tudo certo. Só que a dinâmica dele dentro do Campeonato Gaúcho, com adversários mais fracos ou na própria Sul-Americana, é diferente do que ele está enfrentando no Campeonato Brasileiro. Ele está marcando a figura A, quando ele deu o bote na B, a bola já está na C. Ele está chegando atrasado, ele está fazendo falta, ele está sendo exposto a sair com a bola que não é qualidade dele. Não é culpa dele.
É culpa de alguém enxergar, peraí, eu tenho que proteger esse cara. De que maneira? Pô, o segundo tempo agora do jogo contra o Sport muda de figura técnica para o Grêmio com a entrada do garoto Babson. Totalmente. Mas aí o Grêmio se defende melhor até. O Sport, Diogo, nesse jogo, o que faz o Sport? O Sport volta do segundo tempo. Não, ele começou com 3 zagueiros. Isso, mas ele volta pro segundo tempo com a vantagem de 1-0, numa ideia de jogar especulando, de conservar a vantagem e dar a bola pro Grêmio. E aí o Grêmio tem uma mudança que talvez o Thiago possa estar pensando nisso, que quando entra o Bobson no lugar do Thiago Santos, ele volta para aquela ideia do Renato do 4-2-3-1, de ter um time mais ofensivo. Pode ser feito também. Mas o que não pode acontecer, e foi o que aconteceu no primeiro tempo contra o Sport, é de o Thiago Santos ser o cara que vai pensar o jogo do Grêmio, porque toda a saída de bola do Grêmio era com o Thiago Santos. Não, mas aí o problema não é dele, né? O problema é problema de mecânica do processo. Exato. Agora, esse Sport Recife aí, esse Sport Recife que ganhou do Grêmio, tá? Que eu tava torcendo pra gauchada, botei o Juventude em cima deles. Tá? Só o Juventude ganhou. Eu estou dizendo que dependendo do adversário, daqui a pouco não precisa do Thiago Santos, mas a questão central, essa é prática. Para um mês de Grêmio é se o Paulo Vitor será o goleiro e quem será o substituto do Matheus Henrique. Porque se for o Lucas Silva o substituto do Matheus Henrique, o Grêmio vai perder um mês aí, talvez não se retorne mais no campeonato. E a questão do goleiro, que o Thiago Nunes ficou chateado pra caramba e foi grosseiro com o repórter que o perguntou, porque o repórter não fez uma pergunta descabida, grosseira, e ele tentou desqualificá-lo, acho que foi um momento não ali do Thiago Nunes. Essa definição desses dois lugares, Davi, vão ser decisivos para o Grêmio. Quando o técnico começa a perder, aí a gente vê, né, quem é ele, né? Quando tá ganhando, tá tudo bem. Aí o cara é elegante, sabe, o cara é bem-humorado e tal. Agora, quando começa a perder, aí a gente vê. O nome do repórter que faz a pergunta. Isso aí, o Guerrinha pegou bem. Cita o nome, isso aí. Quando o cara começa a perder, o cara diz, como é mesmo o seu nome? O cara tá todo dia com ele. Agora ele teve sorte, né? Teve sorte. Porque um dia eu já tô... Acho que nós tivemos um problema na linha do Pedro, né? Deu uma oscilada na internet. Eu tô te ouvindo. Vocês diziam que eu queria derrubar o Pedro, então bom, agora conseguiu! Pedro, peraí que então assumiu aqui. Vai embora. Quando o Pedro ficar bom lá, ele volta com a gente. Mas sabe, o Davi... Será Maurício, que volta? Tu assumiu com tanta firmeza? Deixa eu terminar. Não. Aí faça uma pergunta que aí assumiu de vez. Tu pega, por exemplo, esse problema da entrevista coletiva foi uma pergunta do repórter César Fabres. E aí ele devolve pro César dizendo o seguinte, não, mas tu é goleiro? E o César é goleiro da Várzea, aliás, um goleiro que joga de óculos. Thiago Nunes nunca foi jogador de futebol, Bagé. Mas aí que tá, você imagina se tem cabimento de um cara que passou por Atlético Paranaense ganhando Copa do Brasil Sul-Americana, que foi pro Corinthians e que chegou no Grêmio. E ele chega no Grêmio substituindo o maior ídolo da história do Grêmio, chamado Renato Portaluppi. E aí numa coletiva, Maurício e colegas, ele olha pro repórter e pergunta, então quer dizer que eu não posso analisar futebol porque eu não fui jogador profissional. O Parreira não podia ser técnico, então. Não, surreal. Vamos revogar esse título mundial do Brasil, né, Maurício? Vamos tirar esse aí, não é Paulo Autori não é campeão do mundo. O Paulo Autori só botou calção na vida pra entrar na piscina. E aí, essa crítica, eu quero pegar esse gancho aí, Diogo. Desculpa, muito rapidamente para não avançar, só para fazer um entre vírgulas aí. Toda vez que alguém faz uma crítica à opinião de um jornalista porque ele nunca jogou bola, ele automaticamente cancela títulos mundiais de Carlos Alberto Parreira e Paulo Autori e cancela a carreira do Thiago Nunes, por exemplo, porque esses caras nunca jogaram futebol profissionalmente e isso não faz deles menos competentes para fazer o que fazem. Então o carteiraço do tu já fez, tu já foi, tu já jogou, esse é um carteiraço medíocre, pobre e equivocado. Como foi a resposta do Thiago Nunes perguntando para o repórter se ele tinha sido goleiro para falar que o goleiro... Se é por esse critério, o Thiago Nunes nunca foi goleiro, né, Maurício? Se é por esse critério, o Thiago Nunes nunca foi goleiro, até onde eu saiba. Exatamente. Ele próprio foi goleiro. O repórter foi carinhoso com ele. Não, porque se pega na nossa linguagem de futebol, pergunta. Se o César Fabres fosse um pouco mais bandido, Maurício, nesse termo que a gente gosta de usar, o bandido do bem, né? Aquele cara que dá aquela invertida na hora. Mas ele é um guri educadíssimo. Ele poderia ter complicado, Pedro.
poderia ter complicado. Porque se eu tô no lugar, eu já me irrito na hora, e eu digo o seguinte, Thiago, mas agora, antes da tua vinda pro Grêmio, vazaram fotos tua com a camisa do Inter. Então não vai poder beijar o símbolo do Grêmio. Imagina Thiago Nunes, que saia justa ficaria. Parabéns ao César Fábio, que não cometeu isso que eu cometeria para ele. Eu tô imaginando Davi Coimbra, quinta-feira à noite. Quinta-feira à noite. Tem a estreia do Aguirre e tem o Grêmio 0 pontos contra o Santos. O que tu acha? Que noite, Davi, que noite, Davi. Pode ser uma noite de terror ou pode ser uma noite de amor. Daí depende, né? Agora, pode ser meigo. Pode ou ser não. as duas, né? Começa Ou pode ser Amor e terror juntos, Davi. Ou pode ser uma assim, noite de chá ou pode ser uma noite de chá com bolo, se os dois empatarem. Pode ser também. Não, pro a Grêmio experiência empate do Léo, hein? O Léo já levou pro chá com bolo, Pedro. O Grêmio não pode empatar, gente. Não pode empatar. O Grêmio tem que ganhar. Tem que ganhar. Pô, tá muito atrasado. Agora vocês não me responderam. Quem vai ser o goleiro do Grêmio? Que é? Paulo Vitor. Quem vai ser o goleiro do Grêmio? Porque depois desse diálogo... Eu acredito que todas essas declarações aí de apoio ao Paulo Vitor são declarações que têm que ser feitas, porque afinal de contas os caras não vão dizer... Como gestor ele tem que fazer, né, Davi? Tem que fazer, tem que dizer não, o Paulo Vitor é bom goleiro, não, olha que não foi bem assim, né? Mas me parece que não vai continuar o Paulo Vitor. Que eu acho que ele ficou meio numa saia justa ali, né? Defendeu o goleiro, agora vai tirar. Olha aqui, presidente Romildo Bolzano deu entrevista sexta-feira à noite no Show dos Esportes e disse claramente, Paulo Vitor não falhou. Significa dizer o seguinte, se ele, presidente, e ele, treinador, dizem que o Paulo Vitor, um abraço para o Paulo Brito, tá? Ele não falhou, significa dizer que ele deve continuar, porque vão tirar se ele não falhou. Está defendendo o jogador publicamente, está defendendo publicamente. E se a gente já viu levar em consideração a atuação do Paulo Vitor, um pouco antes do gol no qual ele falhou, um pouco antes daquele gol, ele entrega uma bola no pé do atacante adversário, Mocelin, né? Paulinho, jogador do Grêmio, Paulo Mocelin. Era só. O cara podia ter entrado dentro do gol se ele quisesse. Ele passa segurança. Tu já viu ele algum passa dirigente? Segurança, Guerrinha. Tu imagina um time, Guerra. Se tu fosse o treinador, tu vai jogar contra o time do Grêmio e tal, o Paulo Vitor, eu tenho certeza que uma das coisas que tu diria o tempo inteiro, clareou, chuta gol. Bate a gol, ele tá inseguro. Pois eu nunca vi. Não, e mais, é para você mostrar pro próprio goleiro que você não confia nele, Guerrinha. Você bate nele de longe, do tipo assim, eu tô batendo porque você não vai pegar. Eu nunca vi dirigente chegar e dizer assim, meu goleiro falhou. É? Não, nunca vi. Meu salário, eu não paguei esse mês eu não paguei. Eu nunca vi isso. E olha, eu tenho horas de voo, hein? Nunca vi. Pois eles estão assumindo publicamente uma defesa forte em relação ao goleiro. Tá, pode tirar, mas e aí, como é que é? Tava bem e tu tirou? Curioso porque a maneira, porque a entrevista do presidente, tá bem, ele é um presidente, ele não vai falar mal de jogador seu, mas é que o Thiago Nunes, ele acabou discutindo, ele foi para um embate numa entrevista coletiva defendendo o goleiro, dizendo que ele não falhou. Então, eu acho que vai ficar estranho ele tirar agora o Paulo Vitor, né? Eu acho que ele deveria tirar por uma questão técnica, só isso. Diogo, mas... ali era simples, Olha, se não houvesse falha, não tinha jogo com gol. Pronto, mas ele não tem confiança completa nele, vai seguir jogando. Pronto, acabou. Ele trouxe o foco Guerra, Vitor, né? o Thiago Nunes é um cara que está chegando no Grêmio. O Grêmio tem um vestiário estabelecido e com lideranças muito fortes, das Esse quais é um ponto. Uma delas é o Paulo Vitor. Então, assim, o Thiago Nunes, ele está, digamos assim, ele está administrando, ele está tentando entrar na turma. Não, tá bem, mas ele tentando entrar na turma, ele tem 0 pontos. Ele vai ter que mudar a turma dele. Ele vai ter que se incomodar. Ele vai ter que largar algumas mãos ali, a gente sabe disso. É por isso que eu puxei já no começo aqui da minha participação a história de Guerrinha e Wanderson, de Rafinha e Wanderson e outras histórias de meio campo. Ele não tem que se fechar. Ele tem que se fechar até porque, inteligente como eu acredito que ele seja, naturalmente ele vai querer se proteger. E aí ele vai ter que escolher os melhores. Eu tenho uma história espetacular para ti. Imagina um belo churrasco em família. Agora tu pensa assim no Aurora Gran Reserva. Um grande vinho brasileiro. É ou não é, Maurício? Hein? Tomei ontem um maravilhoso. Em Jaguari. Que gancho, General Gancho, não é capitão. É general, conhece o Jaguari. Vejam se o meu domingo foi bom. Tomando esse vinho maravilhoso da Aurora e ouvindo Pedro Ernesto Denardinho. Aquele clima de churrasco de domingo, eu tava de folga, né? Foi perfeito.
Folga? Mentiu 2 vezes. Primeiro, não tomou vinho. Segundo, eu não narrei ontem. Portanto... Não, ouvindo o teu disco. Ouvindo tu cantando. Ouvindo tu cantando. Domingo de churrasco. Eu às vezes esqueço que tu é esse brilhante narrador, que eu te ouço mais cantando. Eu tô acostumado com água de bateria, esse vinho aí vai me enlouquecer. Aurora Gran Reserva. Quer ótimas opções de seguros para cuidar de quem você ama? Venha para o Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. Consulte condições dos produtos. Seja qual for o porte da sua empresa, o Plano Empresarial Sulmed Smart é a ótima e inteligente opção para cuidar da saúde dos seus colaboradores. Para calcário e argamassa, confie na FIDA. E Tintas Killing. Tintas Killing é tinta do Tinga, tinta gaúcha. Produzida aqui no Rio Grande do Sul para embelezar nossos lares, certo? E nossas paisagens. Tintas Killing. Um mundo maravilhoso de cor. Vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida. Não esqueça, hein? Você também pode nos assistir no GZH. Pois é, tá por aí também. Estamos no vídeo. Talvez você nos ache um pouco feio, mas enfim, a natureza não nos privilegiou. O que a gente vai fazer, né? Intervalo comercial, notícias e nós voltamos depois. Todos nós estamos de volta com o nosso Sala de Redação. Eu quero ler um recado muito importante que vem do Antônio Carlos de Oliveira Pereira, que outra coisa não é senão o Kiko, grande treinador da Sojipa, né? Ele hoje é secretário municipal de esportes de Porto Alegre e amanhã, 11 horas, no Paço Municipal, o relançamento do projeto social Esporte Clube. É uma parceria da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude com clubes sociais e esportivos que estarão juntos na ação. Entre os confirmados, a BB, Caixeiros Viajantes, de Grêmio Geral de Santana, Sojipa, Sociedade Hípica, União, Gaúcho, ACM, Lindóia, Sesc, Sociedade Libanesa. E com um detalhe importante, o projeto oferece 300 vagas sociais direcionadas à prática esportiva para crianças e adolescentes em idade escolar. A renda familiar dos interessados não pode exceder a 3 salários mínimos. Me diz o Kiko que o atleta Samori Iwiki, que estará em Tóquio, foi descoberto através desse projeto. Então, colocar as crianças no esporte me parece um projeto extremamente importante, pena que são apenas 300 vagas. Eu queria 12 mil vagas, mas Kiko, sabe como é que é, né? Tem um outro do Kiko também, que é futebol nas escolas, que é em parceria com a CBF, que é bem legal também. Em parceria com a CBF, um outro trabalho do Kiko. O Samori é uma história maravilhosa, né? Porque o Samori, ele lê, a família dele lê no Diário Gaúcho uma notinha desse projeto que a Sojipa tinha de abrir vagas para meninos de um projeto da Secretaria Municipal. E o Samori, com 8, 9 anos, vai levado pelos pais, e a avó depois levava ele, e começa a treinar. O Arataca coloca o olho nele, vê que ele tem potencial, né? No primeiro momento é lúdico, é mais recreativo, mas percebe que ele tem potencial para salto. E o Samori não só vira um atleta da Sojipa, como ele ganha uma bolsa no Pastor Domus, que é o colégio vizinho, ele tem parceria com a Sojipa. O fim da história, o Samori, ele se forma no Pastor Domus, ele fala alemão, fala inglês, ele recebe 8 ofertas de bolsas de estudos nos Estados Unidos. Se forma em relações internacionais, se formou o ano retrasado, voltou para fazer esse ciclo olímpico e está classificado para a Olimpíada. O Samori é uma história maravilhosa. É por isso que a palavra mágica do ser humano, da convivência e do sucesso de qualquer país, em qualquer continente, é educação. Não é nenhuma outra. Todas as demais vêm vindo. Mas a primeira é quando você educa as pessoas para conviver, para tolerar, para dialogar, para buscar o melhor, para ser honesto. Aí, Pedro, não tem como dar errado, Pedrinho. Eu tenho os meus 2 netos também no Pastor Domes, uma história um pouco parecida com essa, tá? Claro que, graças a Deus, eu não estou precisando de projeto social, a gente se sustenta com o dinheiro que ganha, não tem problema nenhum. O meu neto, o João, que tem 14 anos, ele faz parte do Sub-15 de basquete da Sojipa. E a minha neta, que tem 6 anos, ela faz ginástica olímpica também na Sojipa. Não sei se eles vão chegar a alguma Olimpíada, alguma coisa, mas enfim, eles estão praticando esporte, isso é o mais importante. Não importa. Claro. Importa a família de atletas, o importe é inclusivo. Esse projeto aí de futebol nas escolas é muito legal, hein, Bagé? Eu já tenho um pensamento diferente, canta, Pedro. Nenhum canta, Pedro.
Não, ela canta. A Maria canta. E compõe, inclusive. Canta bem. Compõe. Canta bem. Sim, Eu claro. conversei. Alguém tem que cantar bem na família, né? Isso, exatamente. Conversei esse final de semana com a minha neta, a Manuela, que tem 2 anos e meio, que está na natação, e a conversa foi diferente. Só, já vamos calcular aqui, vamos ver em que Olimpíada vovô já pode estar te levando. Então, lá é uma cobrança maior. Né? Já tô... Educação, esporte... mais na porrada. Não porrada, porque... Senão tu já demite o técnico de natação dela, ô Bagé. Não, já troca o tira. técnico, né? Bom, O Cicobi, Pedro. fala do Cicobi, é importante. Seja qual for o seu plano com o Cicobi, você tem todo o crédito, Pedro. Mais crédito que a Itália, que não perde um jogo desde 2018, 100% de aproveitamento na Eurocopa e há 30 jogos sem perder, Pedro. Olha o que nos espera na Copa. Jogando bonito, Diogo. Eu perguntei, Maurício, eu perguntei pro Davi como será a noite de quinta-feira. Ele falou de terror, coisas O assim. amor. Terror, O amor. Quer dizer, me fala melhor disso, Maurício. Me conta a noite de quinta-feira, como é que é? É porque a noite de quinta-feira, eu acredito, talvez eu seja a última pessoa virgem do planeta por acreditar sempre, mas eu quero partir do princípio de que o Grêmio tem um profissional, né, um profissional capaz de fazer as correções no próprio trabalho. Eu não acredito que seja uma hora de interrupção de trabalho, e sim de correção de rumos com o mesmo comandante. E no Internacional, Pedro, a vantagem que o Inter tem para começar uma outra história, eu não sei a dimensão da arrancada do Inter, mas começar outra história, é que o início de campeonato brasileiro do Internacional era para ter sido um campeonato de colocar o Inter na primeira página lutando por liderança. Mas como ele se atrapalhou, ele ainda dá a seguinte sorte no momento. Estreia o Diego Aguirre, mesmo que fora de casa, mas contra times como a Chapecoense e o América Mineiro, que, com todo o respeito que nos merecem, são times que terão a missão de evitar o rebaixamento em 2021 para 2022. Ou seja, diferentemente de estrear contra Flamengo e Palmeiras, por exemplo, uma sequência que seria muito dura, o Aguirre vai poder estabelecer seu trabalho contra adversários de menor qualidade. Doutor Maurício, vocês têm que se entregar... Com que o Inter está jogando, a Chapecoense é a Bélgica e o América é o Brasil, do Tite. Pelo que está jogando o Inter. Se o Potter estivesse aqui... Sim, mas a perspectiva é da correção dos rumos, né, Guerra? Senão, de fato, aí é candidato a rebaixamento. Mas eu digo, para corrigir rumos, pode começar a quinta. Eu quero que vocês peçam desculpas públicas a Leonardo Oliveira, que é o grande sábio deste programa, tá? Porque ele está prevendo há tempo que os clubes grandes estão caindo e os pequenos estão subindo. Olha a tabela. O primeiro grande é quarto colocado, é o Palmeiras. Olha a tabela, Maurício. Vai lá, olha lá, pesquisa e dá razão pro Leonardo, rapaz. Mas o começo de campeonato é isso. Vocês lembram do ano passado? Obedece o mediador. Obedece o mediador. Não, eu não retiro isso, que realmente tu é brilhante, não tem como retirar. Tu é um gênio, Leonardo. É brilhante. Quanto ao seu brilhantismo, eu assino com o Pedro. É uma cabeça brilhante. Agora tu pega, por exemplo... Sem dúvida. Esse processo do brasileiro, o campeonato do ano passado, já era o super poderoso Flamengo e na segunda rodada, com o Domenech lá, tomou uma roda de 3-0 do Atlético Goianiense. Eu penso que o que muda agora, Léo, é que eles se estabeleceram, esses menores, eles não disputam mais para cair. Eles já estão se aventurando em Sul-Americana, daqui a pouco até, quem sabe, beliscando uma Libertadores. Atlético Goianiense, Ceará, Fortaleza, o campeonato deles já não é mais escapar. E o campeonato deles se aventurar com algo mais. O Ceará, eu estava ontem eu estava pesquisando e tal para a cobertura do jogo. O Ceará, mesmo com a pandemia, ele fez um empréstimo bancário, mas algo pagável. As contas do Ceará, e o presidente Robinson de Castro, ele é chamado lá de tio Patinhas, em Fortaleza, porque ele não gasta, ele é muito seguro. Ele o Ceará está com as finanças em dia. Exato, Diogo. Isso. E o Ceará ontem veio 8 jogadores com Covid. Esse time que quase ganhou do Inter, tudo bem, o Inter está tropeçando, o Inter não está bem, mas veio sem 8 jogadores. E tem mais 2 jogadores que estão fora por lesão e mais o Viseu que não deu certo lá. Aliás, esse é um jogador, é uma perda, esse jogador eu apostava muito nele. E o Viseu, eram 9 com o Viseu que está saindo do clube. É um clube que está muito organizado. Por exemplo, a nova realidade aponta para quinta-feira, transmissão ao vivo, Vasco e Cruzeiro. Olha que loucura, Vasco e Cruzeiro pela segunda divisão. O Cruzeiro é muito ruim de assistir, não assistam. O Cruzeiro é muito ruim de assistir. Agora, pelo que viu ontem no jogo, Léo, o Diego Aguirre, ele vai ter mais trabalho que o garçom do Zeca Pagodinho, porque ele vai ter que correr. Ele chega ao Beira-Rio sorridente, cumprimenta. E mudou a fisionomia. Que o jogo vai passando, a fisionomia ele vai fechando a cara.
Exatamente. Foi mudando. No intervalo tem 4 caras em torno dele, Léo e Pedro. 4 caras em torno dele e ele se mexendo e conversando e discutindo. O abraço que ele deu no Alessandro Barcelos foi uma coisa assim extraordinária. Que legal, que bom. Ele, Alessandro, feliz porque contratou um grande treinador e o grande treinador feliz porque arrumou emprego. A felicidade no final do jogo, Guerrinha, era uma cara de espanto. Ele chegou lá, tal, tava com um do lado, aí o outro chegou e disse: quem é? Diz, o cara da farmácia, tá com os calmantes aí do lado. Veio fazer os testes. O senhor quer água? Teve um momento do jogo que o Debona, o Inter errou um lance e o Debona brincando diz assim: Aguirre, não vai embora, Aguirre, fica, Aguirre. Ele veio de carro pra cá, pegou o carro, 800 quilômetros pra ver esse jogo, Guerrinha. 800 quilômetros pra ver esse jogo. Não sei quanto é que ele vai ganhar, nada, isso não me interessa também, não é eu que pago. Mas ele vai trabalhar, ele vai ter que trabalhar muito. Muito, 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 muito. O time internacional não tem nada. Nada. Não tem coragem, não tem preparo físico, não tem mais tática. Não se sabe nem quem é o time do Internacional. Tu vê só, começa assim, primeira coisa que tu tem que saber qual é o time. Não se sabe. Eu vou trazer, Guerrinha, eu vou trazer 2 erros de treinadores, que se eu fosse treinador, eu ia muito menos pela técnica e muito mais pela ideia ambiental. No Inter, o Lindoso. Por que o Lindoso jogou? E no Grêmio, o Paulo Vitor. Por que o Paulo Vitor? São jogadores que já gastaram todo o crédito que tinha em relação à imprensa, à torcida, aos conselheiros. Quer dizer, ninguém suporta mais a atuação deles. E não que eles não possam jogar futebol, Pedro. São jogadores, Pedro, que menos de 2 meses atrás estavam sendo cogitados para deixarem os clubes. Fora dos planos, né? Isso. Agora não. Agora joga o fulano e joga o Beltrano. Não, para aí. Mas por quê? Mas será que ninguém pergunta isso e ninguém explica depois pro torcedor? Não, mas o torcedor não veio. Bom, a sorte que o torcedor não veio. Mas a pandemia Guerra, veio em boa hora. Mas deixa... Eu quero pegar esse ponto, porque algumas das coisas, Guerra, que tem acontecido... Vou falar de Grêmio Inter, mas acontecem também em grandes clubes de São Paulo, do Rio de Janeiro. Mas aqui no Grêmio Internacional, algumas das decisões que são tomadas ou mantidas, ou há uma insistência que você não compreende porque ela não se estabelece no campo com alguma lógica, né? Só está acontecendo, Guerra, porque não tem torcida no estádio. Claro, houvesse torcida no estádio, o treinador se proibia de fazer isto ou aquilo, ou o dirigente se proibia de dizer isto ou aquilo. A pressão popular, e eu não estou dizendo de pedrada nem de quebra-vidro, tá? Eu digo a questão da pressão, da presença da torcida vendo o espetáculo. Era muito diferente. Maurício, era muito diferente. Eu quero avisar, Diogo, quero avisar 2 coisas. O governador Eduardo Leite disse que até setembro todos estarão vacinados com a primeira dose. O Queiroga, agora no noticiário, o ministro da Saúde, disse que até dezembro todos no Brasil estarão vacinados com a segunda dose. Então eu quero avisar o seguinte: o público está voltando para os estádios. É aí que eu quero chegar. Aliás, o que eu quero registrar dizer, aqui, Diogo, só registrar rapidamente. Sexta-feira eu tomei a primeira dose da vacina. Peguei a xepa ali no posto São Carlos, agradecer o pessoal aqui no posto São Carlos, que é no terminal Antônio de Carvalho. Atendimento espetacular. E a impressão que eu fiquei é de que as pessoas não estão indo, estava frio sexta-feira, é verdade, mas que as pessoas não estão indo se vacinar. É preciso que vá se vacinar, é preciso, é necessário, é fundamental para que a gente retome essa normalidade que o Pedro está citando. Então quero mandar um abraço pro pessoal ali do posto São Carlos, atendimento espetacular, muito carinho, chegando hoje, muito acolhimento. Davi Coimbra já falou no timeline, eu vou repetir. Na semana passada chegaram 250 mil doses e hoje estão chegando 517 mil doses de vacina. Tem vacina para todo mundo. Quem tem 50 anos ou mais, vai lá, cara, vai lá! Não, e tem outra coisa que é importante a gente falar. Qualquer vacina salva. Não tem que ficar escolhendo vacina, porque se ela está no mercado, se ela foi disponibilizada para o público, é porque ela é cientificamente comprovada e tem eficácia, então vai lá e vacina. Tem gente que toma a primeira dose e não toma a segunda. Mas o que eu ia dizer aqui rapidamente, vocês reparem que essa história de, como é que jogou o Lindoso e não jogou o Johnny? Sempre é um guri e um cascudo, vocês já repararam? Johnny e o Dourado, né? Tem 2 para entrar, e entrou o Lindoso. Um cascudo, tudo bem, mas ontem o Johnny estava jogando super bem, o Dourado vem voltando. E os meninos que já mostraram qualidade, né? Porque se é um menino que entra e vai mal, tudo bem, a gente entende, vai botar o cascudo, porque na dúvida ele tem mais experiência. Mas não se explica porque são meninos que entram e mostram qualidade. Aí é Fernando Henrique e Lucas Silva, né?
O Chapecó ou Paulo Vitor? O Breno foi difícil do Breno entrar para jogar. Sempre tem um cascudo e um guri ali. Eu acho que essa é questão de vestiário mesmo. Os caras não querem largar dos cascudos. Eles querem irritar a gente, eu já disse. Esses técnicos querem irritar a gente. Tá, mas Logo vocês depois estão do intervalo reclamando. comercial. Vocês já jogaram bola? Vocês já jogaram futebol profissional? Então não pode reclamar. Olha aqui, logo depois do intervalo comercial, Davi Coimbra A dirá em única primeira coisa mão que eu joguei quais os profissional até hoje foi no Prado. Foi no Prado. Davi O cara é Coimbra narrador. enumerará os técnicos que devem ser demitidos hoje à tarde ainda. Voltamos logo depois dos comerciais. Departamento de Jornalismo, informação importante. Policiais fazem buscas a criminosos que renderam um funcionário de uma agência bancária e roubaram dinheiro de um banco de Alvorada nesta segunda-feira na região metropolitana. A informação é de que o caso ocorreu no final desta manhã. Os bandidos foram à casa desse funcionário, que fica em Porto Alegre, e o renderam. Um outro grupo de bandidos se deslocou à agência bancária em Alvorada, rendeu os funcionários, obrigando a entrega do dinheiro. Os bandidos de Alvorada fugiram e conseguiram levar uma grande quantia em dinheiro, e os de Porto Alegre, que estavam com esse funcionário, levaram esse homem como refém em um veículo, e esse refém foi solto agora há pouco na BR-448, a rodovia do Parque. Eu conversei agora há pouquinho com o delegado João Paulo de Abreu, do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, e ele destacou que a Polícia Civil está fazendo buscas a esses criminosos que atacaram uma agência bancária em Alvorada. Obrigado, Paganella, e a violência nossa de cada dia. Davi Coimbra, quantos e quais técnicos devem ser demitidos ainda hoje? Me ocorre apenas um. Capitão Guilhotina. Me ocorre apenas um, qual será? Me ocorre apenas um, que é o do Grêmio, né? Eu digo isso não que eu acho o Thiago Nunes mau técnico, acho até que não é, mas acho que a maneira como ele encaixou no Grêmio não tá, na verdade, não está encaixada. E o que vai acontecer é que o Grêmio vai perder tempo. Não existem, pode mudar, claro, né? Mas não existem indícios de que o trabalho que está sendo feito, da forma como está sendo feito, vai prosperar. Então vai continuar desse jeito, tipo Paulo Vitor, assim, né? Eu acho que não foi falha, o outro disse que foi falha, e assim vai indo, acho que vai se estender, vai se alongar, isso até que fique insuportável, né? Então, antes do insuportável, já faz a mudança. Eu sou a favor, quando está percebendo que vai ter que mudar, muda de uma vez, porque daí tu ganha tempo. Esse depoimento trágico do Davi tem a tua concordância, Bajé? Outro dia, quando o Davi puxou esse assunto, Pedro, eu até falei que se eu tivesse falado antes do Davi, eu teria puxado o assunto. Porque eu, sinceramente, eu estou muito preocupado, não é força de expressão, porque o Grêmio, ele não mostra reação. E é um mesmo grupo de jogadores que também não vinha mostrando reação com o Renato, mas por tudo que representava o Renato conseguia, por vezes, automaticamente motivar os jogadores só pela presença. Ele conseguia Mas o problema é o Renato ou são jogadores? Que alguns passaram, outros mas aí não que sei tá, Pedro. É justamente esse ponto. O Renato fazia escolhas e por isso que ele estava desgastado, ele não tinha mais o que tirar, porque o Renato ele ultrapassou a raia da convicção e chegou na teimosia. E eu já começo a acreditar que o Thiago Nunes está indo pelo mesmo caminho. Tomara que ele me desminta e que na quinta-feira, contra o bom time do Santos, que tem qualidade sim, ontem ganhou de São Paulo, tem jogadores interessantes que tem que ter uma atenção muito maior, que o Grêmio volte a ter uma imposição, Pedro. O Grêmio não pode jogar em casa contra qualquer adversário, os caras chegam, é o Grêmio, então eu vou tentar a sorte com o Grêmio. O Grêmio precisa voltar a ser respeitado como time dentro de campo. E isso passa pelas escolhas equivocadas que está fazendo o Thiago Nunes. Ele precisa largar a mão de alguns jogadores. Thiago, ou tu larga a mão de alguns e daqui a pouco fica a gente te olhando de lado do vestiário, ou daqui a pouco é o torcedor e vai acabar chegando na direção também te olhar de lado. O Thiago Nunes precisa reagir, Pedro. O Grêmio não fez um ponto. Isso é um fiasco, essa arrancada do Grêmio. É pouco. Guerrinha, o que tu acha disso? Pedro, eu sou sempre favorável, e isso não é de hoje que eu digo, que joguem os melhores, né? E aí a gente se questiona, o Thiago tem escalado os melhores? Eu acho que não. Né? Então, tá na hora de fazer isso que o Bajé disse, olha, vou levar pau, mas eu vou levar pau jogando com os melhores. Agora, se daqui a pouco, eu tô chegando,
né? E vão entender tudo que eu estou fazendo, vão me dar crédito apesar de... Não vai. O torcedor não tem paciência. O torcedor do Grêmio mais ainda, por quê? Porque o torcedor do Grêmio viu, e não faz muito tempo, um time que envolvia o seu adversário, que era respeitado pelo seu adversário, e agora não. Agora, seja na arena, seja fora da arena, os adversários encaram o Grêmio. Por quê? Porque entendem que o Grêmio não coloca em campo aquilo que tem de melhor, né? Ah, mas são meninos, é preciso... Não, vem cá, o menino joga mais que os cascudos? Joga. Então tu bota o menino para jogar e deixa o cascudo fora. É simples a coisa. Tem hora que tu tem que fazer o óbvio, Pedro. O óbvio aqui... é isso aí. O óbvio fica melhor, ele facilita. Estou lendo aqui, Maurício Saraiva, para ti entenderes o que diz Leonardo Oliveira, que é o mais sábio de todos nós. Líder do campeonato, Clube Atlético Paranaense, 12 pontos. Segundo, Fortaleza. Sim. Terceiro, Bragantino. Quarto, Palmeiras. Ele tem razão. Eu só tenho uma dúvida. Não, eu tenho uma dúvida. Primeiro, o Léo tem razão quando identifica que, por gestão, alguns clubes estão avançando sobre os gigantes. Porque os gigantes estão gerindo na base do sabe com quem que tu está falando. E os menores estão gerindo na base da eficiência, para dar certo. Mas a minha grande dúvida, Pedro e amigos, é que fôlego tem esses clubes em relação a elenco, quantidade e qualidade de elenco, para suportar 38 rodadas nessa excelência do início. Essa é a minha dúvida. Nenhum deles vai ser campeão. Nenhum deles vai ser campeão, esses três primeiros aí. Mas eles não vão sofrer. Não vão sofrer, mas não vão ser campeões. Vão se livrar do rebaixamento. Não, e daqui a pouco vão beliscar uma vaga de G6 que poderia ser de um grande... Eu estava lendo sobre o Cruzeiro, semana passada. O Cruzeiro reuniu um grupo de empresários lá que está com uma ideia de transformar o futebol do Cruzeiro em SA. E as alternativas que eles apresentaram ao presidente, Davi, é a seguinte: ou o Cruzeiro decreta falência e começa na Série D, ou o Cruzeiro cria essa ideia do SA e aí passa a gerir de forma com ações na bolsa, enfim, de uma forma mais profissional o seu futebol, se colocando no mercado. A dívida do Cruzeiro ela passa de 800 milhões. E a gente Corinthians também está por aí. E a gente está vendo o Corinthians repetir nisso, a gente está vendo o Vasco, o Botafogo, porque a conta vem, não adianta, ela vai bater na tua porta. Se tu não tiver um processo de gestão organizado, o Inter é mais de 500 milhões, Pedro. Mas o Inter está pensando, eu acho que pensa muito bem, 600 milhões de dívida do Inter a curto prazo, sendo que 300 é para amanhã de manhã. Claro que não vão pagar porque não tem, vão rolar com a barriga, aquela coisa toda, né? Mas já tem gente colocando ao presidente Alessandro Barcelos fazer condomínio de credores, como certa vez, Túlio Macedo comandando o Grêmio, é a saída. Eu também acho. Só para a gente lembrar como é que funcionava. Cada venda que o Grêmio fazia tinha uma parte que ia destinada ao condomínio de credores. Cada dinheiro que entrava. Isso, de uma venda para o exterior. E aí ficava pagando parceladamente quem aceitasse entrar no condomínio. Mais dinheiro de sócio, dinheiro de televisão, todo o dinheiro que não entrava no Grêmio tinha uma destinação para o condomínio de credores. Eu penso que 18% aproximadamente. Ia para pagar. Exatamente. Foi importante. Qualquer dinheiro que entrou no caixa, 18% é condomínio dos credores. Agora, essa ideia de SA vem sempre quando tem quando o time, o Botafogo quer, o Cruzeiro quer, sempre uma salvação da lavoura, assim, como se fossem lá uns mágicos que chegassem para dar dinheiro de graça, que não vão pegar dinheiro de volta depois. Senhoras e senhores, Pedro, muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Hoje faz uma semana que eu não tenho notícias. Do Toigo ou do Julinho? Não, do Toigo. Em 9 dias tu terá. Julinho tu largasse, né? Mas tu bota a camisa que ele te deu pra dormir, matar a saudade? Põe. Pô, claro que eu boto, mas não basta, tu sabe o que é. Faz a live com ela, Guerreiro. Faz a live com a camisa. Tá bom. Toigo liga pra ele, tá, Toigo? Ele tá com saudade. Uma semana é tortura, Pedro. É muito. Mas ele não te mandou. A foto pra carteira ele não te mandou, Pedro? Ô, Guerrinha? Ainda não. Pô, o Guerrinha pediu a foto pra carteira, o cara não mandou. Alemão, me conta aí o que tu tem de novo, Alemão. Pedro, Gaúcha Mais vai começar falando sobre a transferência da sede de um órgão público para um dos espaços mais inovadores de Porto Alegre, o Instituto Caldeira.